Planeta SPM está de volta, falando hoje sobre adoção. Eu converso com a assistente social Maria José Correia e com a psicóloga Elisa Castelão. Ainda dá tempo de você participar, manda sua pergunta no Facebook da Agência de Jornalismo. Tem muita gente querendo tirar suas dúvidas aqui. Por exemplo, a Júlia Lazeri perguntando pra gente por que o processo de adoção chega a ser tão burocrático. Olha, eu considero que não é um processo burocrático, na verdade é você se apresentar para um órgão de avaliação, que é o Tribunal de Justiça. Você vai apresentar seus documentos pessoais, seus rendimentos, o local onde você mora e como você vive, né? Esses são os documentos básicos. E agora, depois você passa por uma avaliação com assistente social e psicólogo para que você possa contar a sua história e o que te levou a essa decisão tão importante, que é trazer para a sua vida um filho que vai ser para a vida toda, né? Então, essa decisão não é uma qualquer decisão, não é uma troca de carro, não é uma troca de roupa, não é um casamento. Casamento você separa, existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. Então, a questão talvez não seja tão burocrática assim. Não. Então, Elisa, a pergunta se relaciona um pouquinho com uma outra que a gente tem aqui, de uma outra internauta que não se identificou, mas de qualquer maneira, o processo de adoção no Brasil não pode ser simplificado, porque isso facilitaria com que mais crianças tenham seus lares. O processo de adoção, ele não deve ser simplificado, porque, como disse a Maria José, as pessoas quando escolhem, porque adotar é uma escolha, elas vêm com seus sonhos, suas expectativas, o que essa adoção vai trazer para essa família. E, como ela mesma colocou, a importância de focar na criança. Em nenhum momento eu tenho que ter meus desejos atendidos. No entanto, também não pode ser um perfil totalmente diferente daquilo que eu sonho. Sim, sim. Para que haja uma maior facilidade na formação de vínculos. Porque a criança, quando ela é adotada, se ela é um bebê, um tipo de procedimento na relação familiar, mas se ela já é uma criança maior, ela vai ter que se desvincular dos seus amores, dos vínculos de amor que ela tinha, para começar uma nova relação. Então, não tem como você facilitar, porque você pode estar queimando etapas e ter problemas lá na frente. E justamente sobre isso que você estava falando, é preferível que uma criança seja adotada até uma certa idade? Não há idade para adotar. Mesmo que, passando mais tempo, talvez num abrigo, ela sofra consequências psicológicas da falta de um ambiente familiar? Mas a família que fez a escolha por adotar aquela criança, ela está ciente disso. Certo. E toda a história de vida da criança vai haver entre a criança e a família que quer adotar todo um trabalho. Certo. A criança não vai ser simplesmente colocada naquela família. Tem todo um preparo, tem várias etapas. E você citou esses laços familiares. Por exemplo, se dois irmãos estão aptos a serem adotados, eles podem ser separados ou não? O ideal é que não. Mas isso ocorre na prática? Infelizmente ocorre, mas o ideal é que não. Pode acontecer em alguns momentos em que há uma ruptura de vínculo, de separação de irmãos, quando, por exemplo, existe uma defasagem muito grande. Um tem 14 anos, 15 anos, vai ter dificuldade para ser colocado em família. Então, é trabalhado com esse irmão maior. Se ele concorda que um irmão de 6 meses, 1 ano, 2 anos, que tem possibilidade de ir para uma família, se ele consegue se desvincular. Certo. Porque é melhor que um tenha uma família e o outro se busque outra alternativa do que ficarem os dois sem uma expectativa, né? Mas o ideal, como ela disse, é que se mantenham os dois juntos. Se eles têm convivência junto, têm idades semelhantes, se ficaram no abrigo juntos, eles têm um laço afetivo. E depois, mesmo que eles se separem, eles têm direito a se ver regularmente? No Brasil, quando você adota uma criança, é rompido todo tipo de vínculo que ela tem com a família natural. Certo? Só vai ser mantido esse vínculo se os casais que vão adotar esta criança concordarem em manter essa vinculação. Se os casais não aceitarem, isso não ocorre.
Diferentemente, quando acontece adoções internacionais, se procura, por exemplo, grupos de irmãos, famílias que morem na mesma cidade da Europa, por exemplo, e aí os meninos conseguem manter o vínculo de vizinhança e de amizade. O brasileiro é muito resistente a essa ideia. Via de regra, não ocorre isso. Porque a preocupação, o medo é o vínculo do sangue vai ser superior ao da adoção, que é um temor que todo pai adotivo tem. Se minha filha encontrar a mãe dela, aí ela não vai me querer mais, ela vai querer a mãe biológica, que é uma fantasia que os pais têm, né? Então, mas que precisa, inclusive, no processo de adoção, ser trabalhada do ponto de vista emocional. Porque se você tem medo da vinculação de sangue, você vai deixar o seu filho sempre suspenso nesse sentimento, né? Todo esse trabalho que é realizado com a família, com a pessoa que está apta a adotar, né, que está nesse processo de adoção, e com a criança que está apta a ser adotada, é muito importante. Porque, como disse Maria José, se não houver essa situação toda trabalhada, nós vamos ter alguns problemas lá na frente, né? Certo. Nós vamos... porque tudo tem que ser organizado de tal forma que essa adoção seja um sucesso. Esse é o ponto principal. Tá ótimo. Porque que esse medo, essas fantasias, toda essa situação, mitos que existem sejam desfeitos. E todo esse processo é para levar a essa segurança, né? Que os pais tenham essa segurança nesse momento de adotar. Elisa, falando sobre pais, o programa está chegando ao fim, mas antes a gente vai mostrar a história da Karen, que é mãe de 2 filhos adotivos. Realmente a adoção é muito mais difícil, é uma missão muito enriquecedora, só que bem complicada. São pessoas diferentes que vieram com N coisas da vida, passaram por várias coisas que nós, com a idade que nós temos, não passamos. E tudo isso nós tivemos que aprender. Hoje nós fazemos terapia, todos, né, nós 4, né, eu, meu marido e meus filhos. E está sendo muito legal essa experiência de ser mãe. Eles já me chamam de mãe, já chamam meu marido de pai. E ver o quanto eles cresceram pessoalmente e se tornaram bons meninos e vão ser daqui pra frente muito melhores. Isso faz a gente querer cada vez mais ficar com eles e viver essa situação. Acreditamos que mais ou menos em março do ano que vem a certidão de nascimento passa para o nosso nome. E aí definitivamente eles vão ter nosso sobrenome. E isso está sendo demais. Muito legal a história da Karen, obrigado por ter participado conosco. É legal a gente terminar com uma história assim que mostra como a adoção não pode ser uma coisa simples e pode ser algo cotidiano, natural para todos nós, né? Maria José, inclusive você é mãe de 2 filhos. Né? Isso que eu ia falar até. Eu acho legal falar disso, porque minha vida pessoal acabou se misturando com a minha vida profissional, né? Eu não pude gerar filhos biológicos, aí adotei junto com meu marido. Nós temos 2 filhas, uma que hoje tem 13 anos e outra tem 10. Quando chegaram tinha 1 ano e pouquinho. E é muito interessante a gente ver, e eu vi isso no meu trabalho, assim, primeira vez que encontrei as minhas filhas, elas tinham um olhar muito triste, um olhar muito vazio. E hoje eu estava vendo a experiência da Karen e ouvi o olhar dessas crianças, dos filhos dela, e assim, é um brilho. Você encontrou seu pai, a sua mãe, você encontrou a sua família, né? Tanto eles, a gente vê que estão gratificados por essa experiência e as crianças também. É muito bom. Né? É uma família, muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigado pela participação você também, Elisa. Foi muito bom ter vocês 2 aqui essa noite. Amém. O Planeta SPM dessa noite então fica por aqui. Obrigado pela audiência, por sua participação no Facebook e até a próxima.